Fala pessoal, agora a gente vai resolver a questão interrogatório, que é uma questão, né, que assusta um pouco, nível 4, mas na verdade ela não tem muita dificuldade. A dificuldade maior dela é entender corretamente o problema. Quando você entende corretamente o problema, aí fica mais tranquilo de resolver. Eu mesmo, quando fui tentar resolver ela pela primeira vez, acabei passando mais de uma hora pensando, justamente porque eu não estava entendendo alguns pontos. Então vamos lê-la e a gente tira algumas dúvidas. A polícia ouviu falar que um grupo de ladrões está planejando atacar a Casa da Moeda. Para impedir, ela começa a colher informações sobre o grupo e prende um dos bandidos. A estratégia da polícia é usar uma estratégia de investigação caracterizada por uma força FI. Cada bandido investigado utiliza sua estratégia de defesa, que tem uma força FD. Durante o interrogatório, podem ocorrer duas situações. Se FI for maior ou igual a FD, a polícia consegue que o bandido confesse e entregue outro bandido, caso ainda exista algum do grupo que não tenha sido capturado. A polícia então captura o bandido denunciado ou finaliza a investigação com sucesso, caso todos já estejam presos. Se FI for menor do que FD, o bandido vence e o interrogatório termina com a polícia frustrada. Observação: é obrigatório o uso de lista encadeada para a resolução da questão. Na verdade, isso aqui não, não nos diz muita coisa. Foi mais de quem subiu a questão mesmo. Mas, obviamente, a gente utiliza, sim, uma lista para resolver o problema. Então, vamos lá, né? As entradas, basicamente, ele me dá a força FI da polícia, uma sequência de bandidos e a sua força FD. E, para finalizar essa entrada, a gente recebe uma lista, a gente recebe uma string fim, certo? Disso, né? Quando ocorre quando a polícia consegue interrogar o bandido, a gente retorna que conseguiu interrogar o bandido e entregou a próxima pessoa. Nesse caso aqui, primeiro, né, ela não conseguiu entregar porque a força FD foi maior do que a FI, então a busca terminou em Corleone. E aqui é interessante a gente perceber o seguinte: a primeira vez que eu estava executando, sempre estava dando erro, porque eu achava que uma vez que o, o número tivesse acabado, né, o bandido tivesse vencido a polícia, não haveria mais nenhuma entrada para frente, já iria acabar e pronto, beleza. Só que na verdade não. O problema nos dá aqui a lista com todos os bandidos e todas as suas forças de defesa, né? Independente, pode ser que aqui já fosse 8 e já não conseguisse mais, né, a polícia ia perder. Mas eu ainda ia ter que receber todos esses outros dados aqui, mas na hora de processar eu ia ignorar porque a busca acabou aqui e ia dizer a busca se encerrou em Bruno, não é isso? E como não tinha chegado no final da lista, a gente ia dizer que não conseguiu vencer, a polícia não conseguiu vencer. Então, basicamente, o ponto era lembrar desse detalhe, de que eu ia ter que receber todas as listas e podia acontecer de, no meio do caminho, o bandido vencer a polícia no interrogatório e aí eu já ia parar por aí, já ia dar a busca como missão encerrada. E caso chegasse no final, a polícia conseguisse vencer o criminoso e chegasse no final, aí sim a polícia ia vencer. É isso então. Preparei aqui um passo a passo rapidinho para a resolução do problema. A gente recebe a entrada FI, depois a gente recebe todas as entradas dos bandidos. É interessante a gente perceber que é bom a gente receber todas as entradas primeiro, né? Porque a gente vai ter que depois pegar o nome do bandido que a polícia venceu. Então não dá para eu fazer, entrada por entrada, eu já vou processando alguma coisa e já imprimindo alguma coisa na tela. É recomendável que se guarde todas as informações, depois você faz o tratamento
correto, né? Então, beleza, recebeu todas as entradas e aí já vem o processamento e saída, que é basicamente um só. A gente vai interar sobre essa lista de interrogatórios. Se a lista FD for maior, se a força do bandido, né, for maior do que a da polícia, a gente já imprime que a polícia não conseguiu, né, a droga, a busca acabou no nome do bandido e a gente termina a busca, né, já dá um break nessa interação aqui. Caso isso não ocorra, eu tenho que saber se estou no último elemento. Se eu estou no último carinha. Então, a polícia ganhou do bandido e tem que saber se o bandido era o último bandido. Porque se for o último bandido, a polícia conseguiu e agora sim a confissão diária prendemos todos os bandidos. Caso isso não ocorra, caso não seja o último bandido ainda, eu vou imprimir, né, que com a confissão de tal pessoa eu consegui é, descobrir o próximo bandido. Então, basicamente, é isso aqui o passo a passo que a gente vai seguir. Então, vamos lá, bora acordar. Vamos criar aqui interrogatório.py, belezinha. E a gente vai, primeira coisa, receber a nossa força F. Recebe input, vou convertê-la para inteiro. E agora eu vou receber uma resposta. E enquanto essa resposta não for igual a fim, ou melhor, né? Enquanto a resposta for diferente de fim, a gente vai fazendo as operações. Também vou criar aqui uma lista de bandidos. E agora eu posso separar essa minha entrada em duas, né? O nome do bandido e a força FD. Então, bandidos. Ponto, ou melhor, resp. Ponto split. Aí ele vai converter aqui para string, mas fd é bom que a gente trate ela como inteira. Beleza, então a gente converte ela para inteira. E aí eu adiciono na minha lista de bandidos, dou uma append, adiciono a minha tupla de nome mais a força fd. Ok. Novamente eu recebo a entrada para saber se vai ser já o fim ou se eu vou continuar fazendo esse processo. Beleza. Validando a entrada, né, recebendo todas as entradas direitinho, começa o nosso processamento. A gente vai interar for e tupla. Por que que eu vou pegar o index aqui através do enumerate? Justamente para a gente saber se está no final da lista ou não, né? Então, eu vou fazer um enumerate para pegar o índice e vou pegar diretamente a minha tupla também. Então, bandidos. Ok. Feito isso, a gente já pode até desmembrar essa nossa tupla, né, para ficar mais fácil. Tupla na posição 0 é o nome, tupla na posição 1 é a minha força FD. E agora a gente começa a validar umas coisas. Se FD for maior que FI, a gente já pode printar que a polícia perdeu. E aí a gente vai copiar esse texto que está aqui. Droga, a busca acabou. E o nome do bandido. Importante lembrar desse espaço, desse ponto que tem ali. E aqui a gente bota o nome do bandido, né?
Se não acabou, a gente vai botar um elif, a gente tem que verificar se o meu índice, né, se a gente já está no último bandido, ou seja, a polícia ganhou do bandido. Agora precisa saber se esse bandido era o último bandido. Então precisa saber se o índice já está no len de interrogatório, ou melhor, da minha lista de bandidos, menos um. Se tiver, eu estou no final, a polícia conseguiu pegar todos os canalhas. Então, agora sim, com a confissão, o nome do bandido, prendemos todos os canalhas. Caso não esteja na última linha, no último bandido, aí a gente vai precisar pegar o próximo bandido, né, que foi quem ele denunciou. Então, próximo, eu pego a lista de bandidos na posição I mais um e pego o nome dele. Dou um print e conseguimos interrogar tal pessoa que nos denunciou, nos entregou tal pessoa. Então, conseguimos interrogar o nome do bandido que nos entregou o meu próximo bandido. Ok? Então, basicamente, foi isso aqui. Era dificilzinho de entender, mas depois que se entendeu, ficou mais tranquilo de resolver. Vamos executar agora para ver se o código tá certinho. Vamos pegar uma entrada aqui, por exemplo. Droga, a música acabou em Corleone. Vamos rodar de novo. Conseguimos interrogar VAR, Sansa, Tyron, John. A busca acabou em Aria. Exatamente isso aqui. Executar novamente. Próxima entrada. Agora sim, com a confissão de Jordano, prendemos todos os canalhas. Beleza. Próxima execução. Confissão de Aria, prendemos todos os canalhas. Beleza. E Corleone. Tem que dar certo também. Confissão de Corleone, prendemos todos os canalhas. Então vamos avaliar aqui se a solução está correta. Enviar uma resposta. Python 3. Ok. Enviando submissão. A última. Então, vamos dar uma olhada aqui. Tá faltando a gente dar um break, porque se o bandido já vence da polícia, por mais que tenha outros bandidos, a gente já dá um break aqui. Então, vamos copiar esse código novamente e validar. Agora sim, corretamente. Nas minhas primeiras tentativas também tinha sido esse erro. Eu estava esquecendo de dar esse break, então por isso já foi até um pouco mais rápido de perceber. Mas é isso, não é tão difícil, mas tinha que se ligar no que o problema propõe. Isso aí, pessoal. Valeu.